Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Sandro Lucas, a gente vai dar continuidade ao módulo do TPM. Tá? Então, agradeço a presença de vocês e aos que estão ouvindo, que estão vendo a gente aí pelo Zoom. A gente vai hoje dar prosseguimento. Então, a primeira aula que a gente fez... Não posso soltar aí. Espera aí, deixa eu fazer o teste aqui. Agora foi. Agora foi. Tá. Então, a gente vai estar falando sobre os... A gente falou sobre os 8 pilares e hoje a gente vai entrar na parte de manutenção, tá? Manutenção planejada. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o OEE e uma técnica chamada SMED, não sei se vocês conhecem, né? De troca rápida de ferramentas. Acho que vocês devem conhecer também do Lean. Então, aqui é mais ou menos o caminho que a gente está levando. Então, a gente tem o Lean e a gente está só algumas das ferramentas que a gente usa no Lean. Tá? A gente está seguindo mais ou menos esse caminho aqui que eu coloquei o azul aqui. TPM, o Kaizen, a manutenção autônoma, a gente vai falar um pouco do PDCA. Amanhã o OE, o ID vai servir também como um material anexo para vocês verem. E o SMED, que é a ferramenta de troca rápida, que é bastante interessante para a gente aplicar na prática também. Eu considero que esses 3 pilares para a gente implantar o MPT são os principais, né? Não que todos não sejam importantes, todos são importantes. Mas quando a gente ataca esses 3 pilares, a manutenção autônoma, a manutenção planejada e a manutenção específica, a gente está aí, se for avaliar, resolvendo quase 60% a 70% dos problemas relacionados à baixa produtividade, né? Então, eu foquei nesses 3 pilares e, lógico, o 5S como base de tudo, que a gente falou bastante do 5S, né? Porque eu acredito que os outros pilares que tem aí, treinamento, qualidade e segurança, primeiro que quem não tem qualidade não produz, certo? Não sobrevive. Sem segurança também não há produção, correto? Então, esses pilares aí, eu tenho certeza que na fábrica de vocês, onde vocês trabalham, estão bem enraizados. Esses outros pilares, manutenção autônoma, planejada e específica, são mais técnicos. E aí é onde entra a maior parte da manutenção, correto? Então, por isso que a gente vai delinear por esse caminho. Então, bem básico, recapitulando a manutenção autônoma, pessoal. Por que é importante a manutenção autônoma? Porque sem a manutenção autônoma, você pode ter a melhor manutenção de alta performance, seus equipamentos serem novos, sua planta ser nova, mas se não tiver a participação da produção, dos operadores, tenha certeza que isso não vai durar muito tempo. Então, por isso que eu reforcei bastante da questão da manutenção autônoma, para ter essa sensação de dono do equipamento, né? E quem trabalhou como IPT, que já implantou, que já voltou a implantar, sabe como é que é a tarefa de buscar isso aí, de mudar uma cultura muitas vezes enraizada de uma linha. Então, eu botei aqui tudo para começar, tudo para que a gente comece no IPT, tem que sair de um cronograma de implantação. Aqui eu vou deixar para vocês alguns modelos de checklist de equipamentos, que eu achei interessante, um controle de etiquetas, e coloquei aqui o que é preciso para ter um quadro de gestão visual com os elementos essenciais, tá? Então, não adianta ter um quadro se não tiver os indicadores principais, os mais relevantes desse quadro. Você tem que definir de qual forma vai ser exibida essa informação, né? Se colocar um quadro que não tem uma boa comunicação, não vai adiantar. Todos esses dados aí são essenciais que sejam vistos e atualizados, porque se não forem atualizados, perde credibilidade. Geralmente, quando a gente lança um programa de EPT, a gente não consegue manter e fica desatualizado. E a utilização, né, de normas e compartilhamento de informações sempre enraizado na cultura da fábrica. Aí aqui eu trouxe um modelo, né, não que seja esse modelo, um modelo de gestão visual. Tá? Então, você tem aqui, na parte esquerda, todo o conceito de MPT, desculpa. Todo o conceito de MPT, porque no laser não pega, né? Todo o conceito de MPT,
um organograma definido as atribuições de toda a equipe, o cronograma das atividades, aquele formulário ali do antes e depois, tem que ter no MPT, né? As etiquetas ali, as etiquetas de manutenção, as etiquetas de produção, o histórico das ocorrências, enfim, toda a metodologia do MPT ele tem que estar nesse quadro, para que tenha o acompanhamento, certo? Do outro lado, a gente pode colocar o layout do setor, mostrando a quantidade de colaboradores, a área, né, o que produz, falar um pouco mais. E o nível de treinamento, e aqui ao lado está também os indicadores, os índices. Então, tudo isso acho que é de bastante importância para que tenha essa gestão visual todos. Então, hoje a gente vai entrar no segundo pilar, que é a manutenção planejada. Tá? Então, para quem já tem um conhecimento de manutenção, que é o caso dos senhores, né, das senhoras, a gente vai estar falando aqui algo que vocês até já saibam, né? Então vai contribuir bastante para a gente somar aí no material que a gente vai apresentar. Eu falei aqui na semana passada, na aula passada, sobre os indicadores, vamos dizer assim, são indicadores de classe mundial. Né? Quem trabalha aí com indicador de manutenção sabe que são vários indicadores que nós podemos trabalhar, mas MTBF e MTTR são os indicadores que a gente realmente consegue mensurar como é que está a eficácia e a eficiência de um corpo de manutenção. Tá? Então, eu falei, mas acho que eu não apliquei nenhum exercício, então hoje a gente vai fazer rapidamente o exercício aqui. Tá? Mas como é que calcula o MTBF? Acho que todos já saibam, né? Se não souber justamente o tempo programado para a operação menos o tempo de reparo, é o tempo realmente de uso do equipamento, dividido pelo número de falhas. Tá? Então, ele vai justamente representar o tempo médio entre uma ocorrência e uma falha e a próxima falha. Então, toda vez que falhar o equipamento e tiver uma próxima falha, você vai calcular o MTBF. E o MTTR, ele justamente aponta o tempo que a equipe de manutenção demanda para solucionar o problema. E aí vai ser igual ao número a somatória dos tempos de reparo pelo número de intervenções realizadas. Correto? E a disponibilidade, que vai representar a probabilidade de um dado momento o equipamento estar funcionando. E quanto mais disponível, melhor o resultado. É o tempo programado, menos o tempo de reparo, sobre o tempo programado para a operação. Correto? Confiabilidade. É importante que se use. Você pode usar em alguns equipamentos. A gente aplica a confiabilidade em alguns equipamentos. Geralmente já existe a taxa de falha, né? Mas se a gente for falar de confiabilidade mesmo, seria uma matéria só para falar de confiabilidade. Né? E os custos da manutenção, que a gente falou sobre alguns custos, né? Geralmente é manutenção, mão de obra, custo por faturamento, manutenção de matéria-prima, material, tudo isso. Tá? Então a gente fez aqui, eu fiz aqui, trouxe um exercício para a gente fazer rapidamente, só para deixar esse cálculo bem, gostaria que vocês fizessem. Peguei um exemplo aqui. Então, considerem uma injetora plástica que opera em regime de 2 turnos, com 8 horas cada, durante 22 dias por mês. Né? Durante esse período, ele apresentou 4 falhas. Os problemas ocasionados pela sua manutenção originaram 15 horas de parada. E o tempo de parada por setup totalizou 12 horas, e as paradas para inspeção de qualidade foram de 6 horas. Então, calcule o MTBF e o MTTR. Tenta aí calcular para a gente depois conferir. Alguns autores eles consideram como o tempo de parada somente o tempo de manutenção. Né? Para o cálculo de OEE, a gente vai considerar tudo. Tá? Então, se vocês quiserem considerar todos os tempos como tempo de parada, não tem problema. A gente vai ver aqui que tem 3 formas, ou 3 valores diferentes de MTBF e MTTR. Tá? Dá 5 minutinhos aí para que todos façam. A equipe de casa também que está online pode fazer. Sei?
você pode considerar só o tempo de manutenção. Como MTBF, a gente considera o tempo de manutenção. Mas se você também quiser considerar os outros tempos, você vai ver que a diferença é muito pouca, se você considerar. O OEE, a gente vai considerar todos os tempos. Tá? Se você quiser só pelo tempo de manutenção. Fora. Deixa eu ver aqui se eu considerei a hora de almoço. Talvez na questão, né? Deixa eu só passar aqui se eu considerar o almoço. Tá. Só acabei esquecendo, considera aí 1 hora de intervalo de almoço, tá? Durante 22 dias, com 22 horas. Acabei esquecendo. Peraí. Bateu. Boa noite, professor. Boa noite. Nesse caso aí que o senhor estava falando de considerar 12 horas, seria, no caso, considerar 22 horas? 22? Isso, Não, 22 horas. 40, 1 hora por almoço 44. durante 22 dias. Então, mas aí está falando 2 turnos, né? Então, eu não coloquei a hora do jantar, mas considera só as 22 horas mesmo, para a gente fazer o cálculo e bater aqui. Mas o correto Tá, seria considerar 2 horas e 44, né? ok. Tá. Tá, professor. Boa noite, né? Meu nome é Simão. Eu estou iniciando hoje as aulas, no caso, com vocês, né? Então, eu fiz a primeira aula, no caso, online, aí peguei mais ou menos, estou iniciando agora com vocês. Primeira aula. Tá ótimo, senhor. Obrigado. Obrigado pela participação. Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Não vai estar errado, não.
Isso. Número de fase intervenção. Ok? Bora avançar? Conseguiram? Depois eu passo para vocês, eu fiz uma planilha no Excel e eu passo para vocês aqui. Já vai entrar com os turnos, as horas. Quanto deu a disponibilidade de vocês? MTBF deu quanto? MTBF eu fiz só pela manutenção. Beleza. Isso, eu considerei todos, vai dar 74,25. Se for fazer todos, vai dar isso aí. E a disponibilidade deu quanto? Considerou os 3? Não, porque é 2 horas de almoço, né? 44 Ah, não, tá. É 2 turnos. Eu só considerei 1 hora, tá? Tá 22. Mas por turno é 1 hora para Isso, mas aqui eu considerei 22. Aqui, ó. tá 22, né? É 44. Tá. Mas aí você Porque tem vai... almoço e janta. Isso, não sei. O Simão em casa lembrou disso aí. MTTR, ok, né? 75, foram 15 quebras, dividido por 4, 75. Tá? O MTBF é o que eu falei, você pode considerar o que eles chamam de tempo calendário, que é o cheio, é o tempo máximo de utilização com as 352 horas, certo? Você pode considerar também o tempo programado menos o tempo de operação, que vai ser só com o que eu falei, só com a manutenção, e o total, que é com todos os 3 tempos. Esse com todos os 3 tempos que eu falei é quando a gente faz apoio. Então, você vê que não tem muita diferença. A disponibilidade também não vai variar tanto assim. Tá? Disponibilidade é direta a forma MTBF sobre MTBF mais MTTR. Tá bom? Então, a gente, usando e aplicando, a gente vai ter... Okay. Mas, assim, o mais importante, que é cálculo de MTBF e MTTR, vocês vão ter isso em planilha, vocês vão ter talvez software, vocês vão calcular isso aí, vocês vão ter as informações, certo? Tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem que estar sempre pensando na parte de gerenciamento, tá? Então, eu quero gostar de vocês no gerenciamento e na tomada de decisão. E cálculo, a gente vai ter uma equipe para fazer para a gente, certo? Então, quando você tem análise dos equipamentos, e aí você pode separar por setor, por equipamento, por área, né? Você tem que fazer o quê? Análise de tendência. O MTBF você tem que sempre pegar a tendência. Estava bom, subiu. Opa, melhorou. Não é isso? Desculpa, o MTBF, quanto menor, pior. Então, estava alto, reduziu, piorou. Tá? Então, quando a gente faz por equipamento, eu peguei um caso aqui, um exemplo, né? Peguei aqui 2018, 2019, separei vários equipamentos, 15 equipamentos. MTTR também, peguei 15 equipamentos, calculei MTTR. E aí você tem esses indicadores aí. Como é que você vai tomar a decisão? Qual vai ser a estratégia de seleção dos equipamentos? Quais são suas ações baseadas nos indicadores de manutenção? Né? Você pode escolher pela criticidade do equipamento. Então, vai depender de cada planta. Certo? Não quer dizer que o pior resultado vai ser o equipamento que você vai atuar. Mas, se de repente, for o equipamento mais severo, porque tem atuação direta no lucro cessante, né? Se tem aquela classificação ABC, que a gente vai estar vendo lá na frente, você tem que estar escolhendo por esse caminho. Então, você tem que fazer o acompanhamento dia, mês, ano, para a gente ter esse resultado aí. Então, MTBF e MTTR. O MTBF, quando os equipamentos começam a apresentar falhas, já é necessário reformular um plano de manutenção preventiva. Correto? Então, todos que estão vermelhos aí, com certeza houve algumas falhas. E o MTTR, os tempos médios de reparo, ele começa a aumentar. Possivelmente, geralmente, são os 3 fatores. Quais são os 3 fatores? Mão de obra, peça de reposição e tempo de deslocamento. Correto? Então, você tem que atacar esses fatores. Então, geralmente, como é que a gente trabalha? Eu falei sobre o ciclo de PDCA. Acho que todos conhecem PDCA, né? Ferramenta PDCA é comum, ferramenta até de gestão. Então, eu peguei um exemplo aqui, um exemplo bem genérico de como fazer um PDCA. Eu gostaria de passar para vocês e depois vocês vão fazer no exercício final, que a gente vai estar apresentando no final da noite aqui, tá? Então, planejamento, a gente vê justamente o do,
que eu dou aí? Qual é o resultado? Se você for olhar esse gráfico aí, o meu downtime era de 8.040 e o real foi de 9.044 horas. Quase todos os meses estão fora da nossa meta, correto? Então, a gente chama de fenômenos. O que são os fenômenos? É o que você enxerga, certo? Então, o que a gente enxerga aí? A gente enxerga que é uma quebra de máquinas. Todos os setores estão com dificuldade para atender o plano, né? Há uma longa parada aí de máquina por falta de peças. É um exemplo. Quando a gente vai fazer a análise de causas, o cheque, a gente pode trabalhar com causas primárias e causa raiz, que a gente chama, né? Por causa primária, o que você está vendo na causa primária? A disponibilidade dos equipamentos, não há tempo de manutenção. Não há tempo reservado de manutenção. Você está enxergando isso aí, não é uma causa primária, não é uma causa raiz. As preventivas são focadas em inspeção. Então, não é uma manutenção preventiva. Você vai lá e inspeciona, porque você não tem tempo para fazer manutenção, então não vai ser manutenção preventiva. A mão de obra ela é especializada em quê? Na correção, sem análise da causa raiz. Ou seja, vamos atuar para colocar a máquina para funcionar. E os conhecimentos complexos são restritos. Nem toda a tua equipe vai ter esse conhecimento complexo. E é uma falta de estoque de peças vitais para o funcionamento dos equipamentos. Né? E a gente vai para a causa. Quem conhece aí os 5 porquês, né? Vai aprofundando um pouco mais. Por que não há disponibilidade? Porque dentro do planejamento do tempo total útil da produção, não foi inserido o tempo de manutenção. Correto? Então, é uma melhoria em conjunto com a produção. A alta carga ocupacional dos equipamentos não permite a intervenção, nem a troca de peças, nem ajuste. Correto? Falta de foco e tempo de especialistas para desenvolver análise da causa raiz, aí agrega o conhecimento. E é uma falha de reposição dessas peças de reposição. Falha de reposição das peças. Aqui, na planta, aqui em Manaus, é muito comum isso, né? Pela logística, se a máquina for importada, se você não tiver um bom planejamento de peças, você vai conseguir aí, com certeza, um tempo bem maior, uma indisponibilidade maior do equipamento. Então, tem que ter muito foco nisso aí. E aí a gente faz o que chama de ação, que é o desafio de quê? O desafio é ser superado. O que você vai fazer? Correto? Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei como reestruturação das atividades de produção, de preventivas. Certo? E mudar a estrutura de planejamento de manutenção preventiva para garantir a eficácia dos recursos. Tá? Então, eu separei aqui, geralmente, como eu falei, se a gente for avaliar tudo dos 4 M's, né, vamos falar de 3 M's aqui, preventivas, peças de reposição e a capacitação do pessoal. Né? De uma forma geral, é isso que acontece em todas as manutenções, de todas as empresas. Correto? Tem que atacar nesses pontos aí. Quando a gente analisa um cenário, analisa um indicador, a gente tem que tomar algumas ações mais específicas. Né? Então, botei como um exemplo aqui como é que a gente pode fazer isso aí. Essa é uma forma que nós trabalhamos. Então, você faz aí um documento que a gente chama de documento simples, de before after, um documento antes e depois, e aí você coloca o tema. O tema, lembra que eu falei? O primeiro tema do Action era reestruturação para garantir atividades preventivas sejam realizadas de acordo com a disponibilidade definida pela produção. Já coloquei agora o meu tema. Vou fazer um cenário. O que eu imagino? Qual é a minha intenção? É garantir eficácia para a execução dos problemas. Certo? E aí eu vou fazer ali um antes e depois, sempre focando no eu ganho. Então, medidas, ganho e recursos. E faço um cronograma macro, defino meu KPI, nesse caso eu coloquei como KPI aí uma taxa de eficiência, que eu defino lá minha meta de 95%. Estou falando lá embaixo, tá, pessoal? Não sei se estão conseguindo acompanhar, porque o laser aqui não... Então, uma eficiência de 95%. E aí eu vou traçar aí, ao longo do ano as ações e a minha meta. É lógico que eu não vou conseguir de 80 para 95, mas cada atividade que eu desenvolver, eu vou conseguir alcançar essa meta, certo? E como é que eu vou fazer isso? Priorizando alguns equipamentos, definindo periodicidade de manutenção junto com a produção, fazendo por steps, ninguém vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo.
Por isso que a classificação ABC é interessante, é importante que se faça. Tá? Dentro da manutenção planejada, a gente vai ver que é um dos principais tópicos aí a ser abordado. Correto? Tá aí, tudo bem? Então, é uma forma de a gente trabalhar o indicador, gerenciamento, planejamento e a ação que a gente vai fazer para buscar aquela melhoria. Correto? Então, vamos falar um pouco de manutenção planejada. Conceitos todo mundo já sabe, né? Conceito de manutenção preventiva, manutenção por quebra, manutenção por melhoria, é a manutenção planejada. Certo? E aí, o que é manutenção planejada? Ela pode ser baseada em tempo e baseada em condições. É a preventiva e a preditiva, correto? O que é baseada em tempos é aquela periodicidade de troca e baseada em condições é a parte de diagnóstico, que a gente vai estar falando lá na frente aí. E justamente entra nos dois indicadores principais da manutenção, MTBF e MTTR. Tá? Então, às vezes a gente calcula tempo de parada, backlog é importante, né, para ver o atendimento ao cliente, o recurso e tal. Mas o MTBF e o MTTR, volto a falar, são os principais indicadores. Então, para você implantar uma manutenção, a gente planejada, a gente tem aí, coloquei aqui 6 steps. Tá? Então, quais são esses 6 steps? Vamos falar um pouquinho de cada um para a gente entender melhor essa manutenção planejada. E qual a importância da manutenção planejada? Porque a manutenção não planejada vai ser o caos. Né? Primeira ação da manutenção planejada é justamente compreender a situação atual. Como é que você vai compreender a situação atual? Você chegou na empresa agora, o ponto que você vai ser o gestor de manutenção, e você quer saber como é que está a situação atual da sua área, da sua manutenção. Primeiro, você tem que saber a situação atual dos indicadores. Quais são os indicadores que eu controlo? Como é que está o índice e análise de paradas? Qual é o custo de manutenção? Certo? Há registro dos equipamentos? Há um tagueamento dos equipamentos? Os equipamentos que existem são classificados? Tem um critério de classificação ABC? Né? O critério de classificação ABC ele pode ser vários. Geralmente é o que a gente usa. Classe A, para a linha e não tem redundância. Certo? É um classe A. Classe B, para a linha, mas tem redundância. Eu falo para a linha, mas pode ser também a gravidade, severidade. A gente vai ver depois aí o RPN ao longo do exercício, da aula. E a classe C, realmente, eu posso deixar quebrar, falhar, e é só uma troca. Tá? Então, é importante que tenha isso aí. E aí a gente vai fazer a avaliação dos indicadores e objetivos para começar a iniciar o trabalho da manutenção planejada. A segunda etapa, a gente já vai afinando um pouco mais com a manutenção autônoma, já em caminho com a produção. Certo? E aí a gente já começa a fazer análise de quebras e falhas. Prevenção de manutenção. Então, você tem sempre que trabalhar com problemas e causas, senão você não consegue ter uma ação. Correto? Então, aqui são alguns exemplos de problemas e algumas causas que são analisadas. Então, isso na fase 2, a gente vai começar a entender e restaurar as condições ideais de manutenção. Na fase 3, você já tem essas informações, você quer estruturar isso aí agora. Você quer ter um sistema de informações, você quer ter uma gestão dos dados, você quer ter um controle de manutenção de preventiva, de preditiva, você vai controlar o orçamento. Então, tudo isso exige uma estruturação. Correto? E aí você vai fazer a revisão das normas de inspeção, de manutenção, para que consiga fazer já um passo mais à frente, que é justamente a estruturação da manutenção periódica. E a manutenção periódica, você quer fazer todo o preparativo. Primeira coisa, preparar as peças de reposição. Quando você vai fazer uma preventiva, se você não tiver a peça de reposição, você pode planejar, você não vai fazer. Se você não tiver um padrão para fazer a preventiva ou a preparação, como é que você vai fazer? Você tem que ter aí um roteiro de prevenção, certo? De manutenção preventiva, correto? Então, se não tiver esse roteiro, você também não vai fazer uma boa manutenção. Você tem que ter o controle. Geralmente, manutenção trabalha com mão de obra especializada ou os subcontratados.
Então, você precisa ter esse controle do subcontratado. Tá? Muita atenção. Subcontratados exigem a mesma disciplina ou a mesma eficácia de uma manutenção normal. Então, se você não avaliar currículo, treinamento, você vai estar perdendo e muito. Tá? Geralmente, quais são os serviços que são contratados, subcontratados? São serviços aí que não agregam valor, que não agregam muito intelecto, vamos dizer assim. Né? Então, a troca de lâmpada, é um bebedouro, é um ar-condicionado, a predial, geralmente é. Mas essa é o que eu falo. Se você não tiver uma boa atuação, você vai estar desperdiçando dinheiro. Tá? E aí você começa a fazer manutenção corretiva por melhoria já. Você enxerga a melhoria dos equipamentos e começa a fazer a manutenção. Na quinta etapa é a estruturação da manutenção preditiva. Conversei aqui um pouco com o André, ele já trabalhou com alguns equipamentos de manutenção preditiva. Não sei se vocês têm afinidade. Se conhece a termografia, a ferrografia, a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas aí você já começa a selecionar os equipamentos. Correto? Você já tem histórico, você tem dados, você tem planejamento, você tem um controle do custo. Você já começa a iniciar uma preditiva. E depois a gente vai falar um pouco, mas todos devem conhecer essa curva da banheira aí, né? Tá? E aí você, lógico, mas isso aí tem que estar sempre buscando novas tecnologias. Correto? Se não tiver uma equipe pensando nisso, pessoal, se tiver só uma equipe pensando em resolver problema, em atacar e consertar, você não vai conseguir evoluir a manutenção. Né? É o que a gente chama aí de engenharia de manutenção. Tá? Então precisa de uma equipe dedicada para isso. E aí você tem que ter todo mundo treinado. Porque não adianta nada você fazer padrão, você fazer ter peças, você ter a maior tecnologia nas suas mãos, se você não conseguir dirigir, não vai adiantar em nada. Então essa equipe tem que ser muito bem treinada. E aí, o pessoal que trabalha em manutenção sabe que treinamento técnico é difícil de a gente aprovar, né? Porque geralmente o treinamento técnico não faz parte do escopo da fábrica. Então a gente tem que buscar isso aí. Como é que você consegue dizer que você vai ter um retorno? Através do indicador do MTTR. Se você conseguir mostrar que você fazer um treinamento, seu MTTR vai reduzir, que a sua disponibilidade vai aumentar, você consegue justamente aprovar treinamento. Correto. Do trabalho técnico do cara que está operando. Quando essa falha nós podemos ter por causa disso, Bem lembrado. A gente vai ver quando a gente falar de preditiva mesmo, das ferramentas, né? O que gostou da engenharia. Né? E aí, depois que você fez tudo isso, conseguiu rodar esse cenário todo de manutenção planejada, você tem que fazer todo esse diagnóstico da implantação. Ver realmente qual foi o resultado. Como foi conciso isso aí, junto com a manutenção autônoma? E aí o SESMIT, e o planejamento e controle de manutenção. Será que os recursos foram bem feitos, bem distribuídos? Né? Conseguiu realmente aumentar a confiabilidade dos seus equipamentos? A segurança e a operação estão bem garantidas? Então, se você não tiver esse controle e essa análise do diagnóstico de tudo isso que a gente está fazendo, você pode realmente perder recursos aí. Tá? Então, basicamente, são essas 6 etapas, vamos dizer assim, como uma manutenção planejada. Correto? Pode ser que fuja alguma coisa, mas é basicamente o início e o resultado. Então, para que serve a manutenção planejada? O que é a manutenção planejada? São as melhorias, são as preventivas, preditivas, você vai conseguir planejar, como está falando, tudo isso. É uma manutenção centrada em confiabilidade. Você consegue fazer a prevenção dos problemas, detectar os problemas. A gente vai falar de manutenção detectiva, né? Um pouco diferente, e a terotecnologia aí. Tero é cuidar, né? Cuidar do grego, né? Tecnologia, cuidar da tecnologia. É do início mesmo, de um projeto. Dentro dos 8 pilares lá que a gente apresentou, tem o pilar que é o de controle inicial, ou projetos, melhoria de projetos.
É aí que entra a teletecnologia, tá? Então, tem que ser uma equipe multidisciplinar, tem que ter histórico dos problemas anteriores, certo? Você tem que ter embasamento para atuar. Quando isso não ocorre, quando a produção compra o equipamento sem o aval, ou sem o aval não, mas sem a participação, sem o envolvimento da manutenção, né, da engenharia, o que vocês acham que vai acontecer? Ou o que já acontece? É isso que acontece? Geralmente, várias adequações. E a falha, a taxa de falha, a gente fala, a primeira taxa de falha, ela é alta. Por isso que a primeira taxa de falha, a curva de banheiro, é altíssima. E aí a última te chamar pelo cara que resolve o problema. Quando já está funcionando, né? Exatamente. Então, isso aí pode acontecer, mas a gente tem que estar envolvido, né, para que não aconteça. Tá? Quando surgiu o NR12 aí com força, né, o que aconteceu? Os equipamentos que vinham de fora, né, Japão, americano, eles não obrigatoriamente têm. A norma é brasileira, certo? Então, você comprava equipamento, se você não exigisse, se você não colocasse, quando você exigia, o custo era altíssimo. O equipamento chegava tudo fora da norma. O que você tinha que fazer? Adequar o equipamento. Certo? Então, dessas horas, não tinha nem envolvimento, às vezes, da manutenção, mas o equipamento chegava. E quando você se deparava, não podia usar o equipamento. Foi um tempo de fiscalização muito alto do Ministério do Trabalho, e que várias empresas aí tiveram muita dificuldade de produzir. Exatamente. Na verdade, o presidente ele sancionou já, né? Mudou bastante, reduziu bastante as necessidades. E veio o MPT, que faz parte da manutenção planejada. Okay? Então, a gente fala aí da curva da banheira, né? Que é muito usada na confiabilidade. Isso aqui, pessoal, se aplica para tudo. Né? Para qualquer equipamento, até para a nossa vida, é a mesma função, a curva da banheira. Mas vamos falar de manutenção. Então, você vai comprar o equipamento que a gente falou aí. Se você não tiver uma norma que rege a aquisição desse equipamento, se você não tiver um relatório de recebimento, se você não fizer um comissionamento do equipamento, isso acontece, não acontece? Às vezes há um equipamento, há uma viagem, fazer um comissionamento, você leva a produção, você leva a engenharia, você leva o serviço e não leva a manutenção. O que vai acontecer? Vai ser muito alto o número de falhas. E aí é a primeira falha na aquisição do equipamento. Ou durante a instalação do equipamento, que também faz parte aí da primeira parte que a gente chama aí do início do equipamento. Depois ele estabiliza. Equipamento, eu coloquei aqui um exemplo de 10 anos, mas tem equipamento aí que se estabiliza aí 15, 20, 25 anos, ele fica estável. Por quê? Porque você está trabalhando com as manutenções. Manutenção preventiva, manutenção preditiva. Você está trabalhando com a plano de lubrificação, manutenção autônoma, certo? As melhorias, as modificações, os treinamentos, MT, você consegue estabilizar essa falha. E aí entra todo o know-how da manutenção. Mas, quando chega um certo tempo, ele começa de novo a falhar. Natural, né? Natural, o equipamento se desgasta, os componentes se desgastam. Então, você entra aí com retrofit, com reforma. São custos mais altos. Mas você consegue estender a vida do equipamento. Correto? E aqui, embaixo, eu coloquei que é o custo de manutenção pela condição do equipamento. É a mesma coisa que eu falei, só que em custo, né? Quanto maior a falha, maior o custo. Certo? E essa curva da banheira, ela foi adaptada, vamos dizer assim, por uma curva que a gente chama de curva PF, não sei se vocês conhecem também, né? Que é falha potencial e falha funcional. Tá? Então, quando você conhece esse início da falha potencial e a falha funcional, você consegue justamente melhorar o seu plano de manutenção. Tá? Então, geralmente, como acontece? Você tem a performance do equipamento e o tempo de operação do equipamento. No início da falha, no início do ciclo da falha, você está usando ali a preditiva. Você está detectando falha. Correto?
Então, você está no início da falha, no início da curva. A partir do momento, ele vai falhar, vai criar o que a gente chama de falha potencial. Não parou, mas ele vai ser um sintoma, correto? Um sintoma da falha. Você vai ter que agregar novas tecnologias, novas ferramentas. E aí você entra com ultrassom para tentar detectar na vibração, mas aí ele vai deteriorando, certo? Você está na preventiva programada, mas aí vai deteriorando e você vai fazendo análise de óleo. Vai chegar no momento que tudo é audível, ou é visual, ou é através dos 5 sentidos, que você vai detectar que o equipamento está falhando. Mas a gente faz, por exemplo, ultrassom no vaso, é um tipo de manutenção Preventiva. A gente usa muito em caldeira, né? Caldeira direto. Porque um vaso de pressão, né? Não sei se vocês já viram casos, né? De uma explosão de vaso de pressão. O vaso de pressão pequeno, enorme. O estrago é enorme. Por isso que tem que ser feito a NR13. Por isso que tem que ter o acompanhamento de todas as características. E todos os vasos de pressão devem ser controlados. Tá? Às vezes tem, mas é um vaso aqui, não precisa. Cuidado. Todos têm que ser controlados. Todos têm que ter NR13. Tem que seguir a mesma rigidez como se fosse uma caldeira de pressão. É muito arriscado. Ok? Então, essa curva PF, ela é inversamente ao custo de manutenção. Aqui em cima está mostrando aqui como seria o custo de manutenção. Então, quanto maior a falha, maior o custo de manutenção. Correto? Vocês vão ver que, geralmente, o custo de manutenção corretiva, se vocês forem realmente calcular, ela chega de 6 a 8 vezes o custo de manutenção preventiva. E é isso mesmo, podem calcular. Pelo tempo que você vai ter, pelas peças que você vai usar, é muito mais caro. Então, é importante ter essa análise. Tá? Aí o que eu falei só para o que é falha potencial, o que é modo de falha, né? Quando está em falha potencial, você só consegue, vai ter aumento de temperatura, vai começar a ter queda na vazão, mas não falhou ainda. Você vai dizer que ele está em falha em estágio inicial. Isso é uma falha potencial, é o início lá da curva, correto? E a falha funcional não, ele já perdeu a capacidade de funcionar, porque ele foi projetado para o desempenho especificado. E aí o que acontece? O que é? É uma queima, é uma quebra do rolamento, é o desbalanceamento do rotor, você está parando o equipamento, correto? Então, essa falha potencial, ela é falha funcional, essa diferença, esse ΔT aqui, é que justamente lá embaixo, que é o intervalo PF, é que vai servir para você fazer o balizamento da sua manutenção. É esse cálculo, esse acompanhamento que vai ser importante para isso. Tá? E aqui é praticamente o que a gente falou da curva de banheiro, só que é preventiva. Né? Quando é que você vai começar? Chegou ao nível normal, viu aí que está desenvolvendo aí um defeito. Então, você começa a gerar medidas e vai ter aí a sua ação. E o que você entra aí com prevenção? Limpeza, inspeções simples, recuperação, troca de componentes, correto? Lembra que eu falei de manutenção autônoma? Ele está entrando aí. No nível mais avançado, você já consegue trocar alguma coisa, uma equipe treinada, tá? Mas não é o objetivo. E a manutenção não planejada? Não fiz nada do que a gente falou aqui, simplesmente eu vou entrar com manutenção não planejada. Pode acontecer? Deve acontecer? Existem casos que precisa, que é normal. Mas não é usual, não pode ser feito dessa forma. Por quê? Porque ele vai esticar o equipamento até parar. Vai quebrar. E aí? Depende muito da análise, né, doutor? Porque às vezes não é viável, por exemplo, o trocador de calor com vazamento. Estava lá na empresa. Estava vazando bebida. Só que o que aconteceu? A quantidade que está vazando, não é? Se eu parar, não vale a pena eu parar para a quantidade da produção, né? Então, deixa eu uma situação até parar para... Você vê, exatamente isso que está falando. Equipamentos que sofrem desgastes, por exemplo, dentro de um tanque ou de uma estação de tratamento. Aí você faz uma manutenção corretiva programada, né, que a gente chama, né? Você programa uma manutenção corretiva. Tá?
Então, é o que eu falei, manutenção corretiva, emergencial, crise ou avaria. Tem essa opção de deixar quebrar. Ele é mais econômico que a prevenção. Você falou aí, deixa, vai quebrar. Não sei se é o caso. O trocador de calor ele vai forçar direto. Não sei se é um compressor, se é um... né? Tá? Então, ele se aplica aí a ambientes contaminados, agressivos, variação brusca, desutilização, variação no tempo. Mas não é a manutenção indicada. E aí a gente vai falar um pouco de preditivo. Até aí, o que eu estou falando aqui, vocês devem conhecer, né? Quem já trabalha em manutenção, mas não é fácil. Né? A gente falar é diferente do você fazer. Né? Porque planejar é ótimo. Fazer acontecer é difícil. Exige muita energia, exige muita dedicação. Né? Essas ferramentas aqui que a gente vai tratar, uma vez são as principais, são as mais usuais e realmente se a gente fizer isso aí, a probabilidade da tua planta aí ter uma taxa zero de falha e de quebra é muito grande. Só que muitas vezes tem que ser combinado, que não é tão fácil assim de combinar e definir os equipamentos que a gente vai fazer. Tá? Então a gente vai falar aqui das seis principais ferramentas. Deixa eu ver se vai passar aqui. Travou, peraí. Agora foi. Ferrografia, termografia, ultrassonografia, análise de vibrações, o alinhamento a laser e análise de óleo. Tá? Pessoal que tá em casa, tá conseguindo acompanhar? Positivo, positivo. Alguma dúvida tem? Não, até agora está tranquilo aqui para mim. Tá bom, obrigado. Então, quando a gente fala acabei de falar que pode ser uma combinação de ferramentas. Ferrografia e análise de óleo, né? O André aqui, que é mecânico, deve conhecer melhor. Andam juntas ali. Então, uma pode ser complementar a outra. Termografia e ultrassom também é bem usual. A parte elétrica, né? Um pouco na parte mecânica também. Né? Isso. E análise de vibrações e alimento a laser também. Então, um complementa o outro ali. Tá? Então, vou falar aqui um pouquinho da ferrografia. Então, a ferrografia é uma preditiva, né? Laboratorial. Vai pegar aí, quantificar partícula, desgaste. E aí, eu vou falar um pouco mais à frente, junto, após a análise de óleo. Tá? A análise de óleo, ele vai detectar qualitativamente e quantitativamente os elementos que estão em desgaste, através do monitoramento das condições químicas e físicas do lubrificante, contaminação de moléculas, acidentes. Isso. Então, essa análise do custo e viabilidade, eu sempre falo, né? Você tem que sempre calcular o retorno disso aí. Né? Seja para aumentar a disponibilidade, seja para eficiência. Então, vamos lá. De uma forma geral, falar de ferrografia e de análise de óleo, aí, uma combinação. Todo equipamento vai desgastar antes de falhar. Certo? Todo equipamento que possui componentes em atrito, geralmente tem lubrificação. Essa lubrificação aí, ela vai gerar partículas que vão ficar em suspensão. Correto? Que vai determinar a severidade do desgaste, é o que é? O tamanho e a quantidade da partícula que está lá no equipamento.
Ele vai te sinalizar isso aí. A análise de óleo, ela vai justamente pegar o quê? A condição do óleo. Ela já vai te indicar se tem algum problema de componentes mecânicos. Ela vai conseguir detectar isso aí. Se o óleo está contaminado, se está oxidado, se perdeu viscosidade, se há contaminação por água, correto? Então, quando causa essa informação, você consegue atuar junto com a ferrografia e identificar onde é que está tendo esse desgaste. Então, por isso que é importante ter o casamento. O que é mais barato? Começar com uma análise de óleo. Tá? Geralmente é mais barato que a ferrografia em si. Algumas empresas têm análise de óleo e ferrografia dentro, né? No mesmo ambiente. Outras contratam. Né? Então, você tem laboratórios aqui, como você falou, que fazem análise de óleo. E tem também ferrografia também que é feita. Tá? O tipo de contaminação, como eu falei, a água e a parte sólida. Correto? E o efeito depende da partícula. Se ela for, desculpa aqui, se ela for partículas ainda moles, fibrosas, são de poucos danos. Mas se ela já começar a ter aí partículas mais duras, ferro, aço, latão, já é um efeito muito abrasivo. E se forem partículas extremamente duras, como crosta, óxido de ferro, já vai ser abrasivo. Então o efeito é grande. Ele vai estar parando o equipamento. Correto? Aqui eu trouxe alguns exemplos por análise de membrana. Tá? Eu nem precisaria fazer uma análise de membrana desse óleo, né? Se você for ver aí, esse aqui é o número 1. Olha como é que está a condição. Está oxidado. É hora de trocar a carga. Correto? Mas no segundo caso aqui, que não está dando para ver a membrana direito, passou. O óleo estava em condições boas. Tá? Então a análise de óleo vai detectar isso aí. Outra forma de atuar, sem ter que trocar o óleo, né? Você falou que a troca do óleo é cara, né? A gente usa também. Sim. Aí o acompanhamento da análise de óleo é importante. Você ter o quê? A tendência. Como é que está a tendência do teu óleo? Está degenerando? Está ficando ruim? Se você tiver esse acompanhamento através das análises, você vai ver. Você vai detectar um problema bem antes da falha. Tá? E aqui é um exemplo de microfiltragem que eu trouxe aqui, né, que a gente pratica, que é justamente tentar buscar o óleo para a característica inicial. Certo? E ele consegue. É um equipamento que consegue fazer lá degeneração, uma diálise aí, tá? Do seu óleo, tá? Através de quê? De microfiltragem. Então, os fabricantes de válvula, eles recomendam que seja feita o máximo estender a vida útil do óleo. Esse sistema é um sistema viável, ele se paga. Certo? Então, a gente implantamos algumas outras unidades, e aí a gente viu, por exemplo, prático, né? E tem retorno. Então, esse é um exemplo de como é que estava o óleo antes, após a microfiltragem, como é que ficou. Então, a gente fez aí um cronograma de execução, pegamos aí 6 equipamentos como exemplo e fizemos um comparativo. Se fosse colocar um óleo novo, isso aí, pessoal, estou falando acho que 2011, tá? 2012. Não perde propriedade, Não. só tira a impureza. Tira toda a impureza. E aí é viável. Você viu aí, 32.900 se eu fosse trocar o óleo, 5.000 usando equipamento. Uma economia de R$27 mil. Tá? Ok? Então, análise de óleo, é isso aí. Uma preditiva, ferrografia e análise de óleo, você consegue pegar problemas. E a termografia? Né? Termografia é bem usual, né? Bem mais usual. Então, você consegue detectar, através da imagem térmica, problemas, né, diversos dos equipamentos e objetos. É um ensaio não destrutivo. Vou passar aqui, mas eu vou falar um pouco mais propriedade. Conectar informações e aí ele não precisa estar desligado. O equipamento, quanto mais não, em uso, você vai ter maior. Você precisa realmente estar funcionando para ter informações. Tá? Antes de entrar aqui, deixa eu
Eu ia passar termografia e ultrassom. Mas vamos pegar a termografia, então. Então, vamos lá. Termografia, como eu falei, ele vai detectar possíveis danos aos equipamentos. Através de quê? Da imagem térmica. Certo? Mas ele também serve para pegar o quê? No circuito elétrico. Desbalanceamento de corrente. Sobrecarga de componentes de circuito. Ele consegue ver condições de emendas, terminações. Não é isso? Tudo isso a termografia consegue pegar. Certo? Ele consegue ver se o motor está com uma baixa resistência. E também se há uma, por exemplo, uma fuga de corrente por um cabo de aterramento. Isso aí vai gerar uma temperatura, correto? Correto é C0, né? Equilíbrio de corrente. Então, a termografia tem N aplicações. E a gente usa aí em vários equipamentos, correto? Vou mostrar alguns exemplos aqui de problemas detectados e corrigidos. Geralmente usado em alta tensão, problemas em muflas de alta tensão. Muflas são as terminações, né? Uma parte viva com uma parte isolada, são as muflas de conexões ali. Olha como é que estava essa mufla de alta tensão, 209 graus. Mais um pouco, ia parar a planta. CPF? O que é o CPF? Tá. Então, conexões para raios de linha. Tá? Então, é um exemplo do antes e depois. Eu estou sempre comparando o antes e depois. Isso aqui em linha de alta tensão. Aqui voltado para a parte de utilidades, alguns exemplos. Aí, Diego, né? Bruno, desculpa, Bruno. Você falou em cálculo para você justificar uma ferramenta, certo? E eu sempre falo, se você souber o tempo de parada, transformar em dinheiro, você vai justificar a ferramenta. É isso que a gente faz, né? Então, isso aqui é um exemplo, uma área de utilidades. Utilidades aí era uma central de água gelada. Tempo parado previsto de parada, se não fizer uma intervenção, 5 horas. Custo, R$86 mil. Tá? Pegando uma taxa por segundo de R$4 aí. 4,80, né? Certo? Dentro da produção, se você parar uma área de produção, o custo é bem maior. Dependendo do componente que você está fabricando, dependendo da quantidade, é bem maior. Então, isso aqui foram alguns exemplos que nós pegamos, né? Banco de capacitores. É multa por baixo fator de potência. Multa altíssima. As intervenções são baixas. Certo? Então, todos esses exemplos aqui, fazendo um cálculo estimado dos pontos que nós pegamos, esse custo aqui que foi evitado por uma inspeção termográfica chegou em torno de R$323 mil. E aí a gente justificou que precisaria de outro equipamento. Porque a gente não conseguia mais atender toda a planta com um equipamento só de termografia. Tá? Oi. Helder? Não, que eu liguei sem querer aqui que eu estava falando da minha filha. Tá. Certo? E aí falei da termografia e um pouco de ultrassonografia, né? Então, ultrassom e detectações produzidas por atuações mecânicas e também emissões elétricas. Também é usado em equipamentos fabris, detecta trincas, confiabilidade. Tá, vamos falar um pouco de ultrassom. O ultrassom ele pode ser usado para mecânica também, né? Geralmente usa sistema de vapor, que mais? Ele consegue calcular mais ou menos a degeneração do óleo, inspeção de solda, então é bastante utilizado, né? Para a parte elétrica, bem, ultrassom, todos já sabem, né? São altas frequências que não são, como se diz, não são audíveis, né? Pelos seres humanos, então a gente não consegue, ser só através de altas frequências. Então, o ultrassom na elétrica, vamos considerar 3 estágios assim, que a gente pode usar. Primeiro é quando tem aquelas descargas elétricas embrionárias, que chamam. São as primeiras. O seu condutor lá, o seu componente, ele perdeu a isolação, não rompeu ainda, mas ele perdeu a isolação e ele vai abrir um caminho ali para ter a descarga elétrica fluindo. Então, você vai pegar através do ultrassom, certo?
Depois, você pode pegar ali através das descargas parciais, que é o efeito corona. Correto? Quando é que ocorre o efeito corona? A tensão ali do condutor, ela é bem maior do que o potencial, do gradiente potencial do mesmo. E aí cria aquela ionização. E aí você consegue detectar isso aí com ultrassom. E aí, o terceiro estágio é o arco elétrico. Quando realmente falha a isolação, há uma disrupção do ar, e aí você tem a corrente passando ali. Em pequenos arcos você consegue detectar com ultrassom. Então, o ultrassom e a termografia, pessoal, casam e são muito bem aplicáveis, tá? O ultrassom, nós usamos ultrassom quando nós tivemos um problema de uma grande parada que nós não conseguimos detectar com a termografia. E a termografia, dependendo do tempo, o problema pode ser ocasionado amanhã, se você fez a termografia hoje. E o ultrassom, ele consegue detectar isso aí antes. Então, é muito usado na parte elétrica de detecção. Então, é um equipamento totalmente versátil e simples. Falando em gás, será que eu consigo pegar a termografia e ultrassom? Consigo detectar um dos dois? Talvez tu consiga gases, ele não vai emitir som, né? Se tiver vazamento, você pega. No ultrassom você pega, ficou muito alto. Mas geralmente para gases a gente usa os detectores, né? Tá? Agora na solda você pode usar. Só que é caro, né? Caro. Por exemplo, quando eu trabalhava eu estava fazendo um projeto para fazer o vazamento com termografia. Eu utilizava uma câmera termográfica para pegar a diferença de temperatura, porque quando o gás sai pelo microorifício, ele sai com uma temperatura muito baixa, então ele tem essa troca de calor com o ambiente. E aí a câmera termográfica ela pega essa troca de calor. E aí dá para ver. Você falou, existe um projeto de mestrado voltado para isso aí. Um sistema de câmera de detecção de temperatura que vai pegar justamente esses microvazamentos aí. Perfeito. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ultrassom, esse caso aqui é termografia. Não, desculpa, isso aqui é ultrassom. Foi feito aqui ultrassom, pegamos aí 40 decibéis, tá? Tem que ser zero o ruído pelo ultrassom. Tá? Então ele pegou aí através de uma emenda, de um barramento, e aí viu que tinha que ser feita uma intervenção, fez uma intervenção urgente, baixou a corrente, baixou a temperatura e zerou ali para 0 decibéis o ponto quente e o ruído. Correto? Então, um exemplo de ação combinada, tá bom? Isso aí foi recente, tá? Uma parada dessa aqui, pessoal, de produção, sempre vai acontecer no pior momento. Verdade? Isso aqui é um outro exemplo de inspeção de ultrassom em um transformador de 13.8 kV, certo? Ele vinha apresentando um ruído ali, 10 decibéis em cada fase, e aí a gente detectou, viu que precisava de uma intervenção urgente. Isso foi no final de setembro. Quando foi no início de outubro, a gente fez a intervenção. Caiu para 0 aqui, lá no gráfico lá embaixo. Não se paga? Exatamente. Mas olha aqui a dificuldade. Se vocês olharem essa foto aqui, o transformador ele é enclausurado. Então, como é que você vai fazer uma termografia num transformador enclausurado? Correto? Então, o ultrassom você está passando lá, fazendo, ele vai detectar. Ok? Então, termografia e ultrassom juntos vão detectar vários problemas e conseguir aumentar a dificuldade da sua fábrica. E aí a gente vai falar de vibração e o laser. Então, a vibração é um processo pelo qual as falhas móveis são descobertas, pela taxa de variação dinâmica. Depois a gente vai fazer também um overview disso aí. Ele é feito base a parte da acessível dos equipamentos. É uma manutenção preditiva. Evita paradas inesperadas, construção de peças desnecessárias. Tem um alto custo. E o alinhamento a laser, vamos lá.
Vamos começar a voltar para a análise de vibração. Na vibração, o que é? São os espectros de frequência, né? O André me ajuda aí. Então, você vai ter o acompanhamento desses espectros de frequência e vão justamente ajudar, dependendo da gravidade, da amplitude da frequência, né? A tomar a decisão se você vai trocar ou não o equipamento, o componente, certo? Então, você usa aí a técnica do overhaul para justamente separar as pequenas, médias e grandes frequências. E aí você consegue saber, geralmente, frequências, quais são os itens e componentes que falham em baixas frequências e os que falham em alta frequência. O rolamento, ele falha sempre, geralmente, nas altas, médias e altas frequências. Então, por aí, quando você separa, é a primeira técnica, certo? E aí, você vai saber se o problema na pista interna, pista externa, no elemento rotativo, na gaiola, tudo isso ele vai pegar na vibração. Tá? Então, ele é muito usado para detecção de falhas, por desalinhamento, por desbalanceamento, certo? Por fadigas. Então, é uma ferramenta poderosíssima também. Mas você tem que saber usar e tem que saber trabalhar com os dados. Correto? Então, você usa lá os acelerômetros, coloca no equipamento, né? Hoje existem sensores, você precisa estar lá junto, você puxa através de um equipamento, vai monitorar lá e vai conseguir pegar essa tendência para acompanhar a de vibração. E aí você faz a sua intervenção. Correto? E o alinhamento a laser, não sei se vocês trabalham, já trabalharam com alinhamento a laser, né? Também é uma ferramenta bastante útil, é indispensável para a manutenção. Identifica as fases operacionais do desalinhamento, aumenta a vida útil, reduz o consumo de energia. É uma técnica de baixo custo. Tá? Então, ele vai conseguir o alinhamento laser e vai pegar logo aqueles diagnósticos prematuros, né? Uma falha aí no acoplamento, num rolamento, numa correia. Ele vai conseguir pegar o alinhamento laser, pega isso. Ele pega problema de estruturas, trincas, né? Ou estruturas ou base, certo? O que mais? Vazamentos em flanges. Então, ele vai, pelo alinhamento laser, você vai pegar ali já todo o desalinhamento causa uma vibração. Então, vai pegar uma vibração, vai fazer análise de vibração, vai saber detectar onde é o ponto. Correto? E o alinhamento laser, de uma forma bem simples, é um emissor, um receptor, e vai bater lá e você vai fazer ou o alinhamento pela amplitude, que chama o offset, né? Que é na direção, ou o angular. Então, vai depender aí para você calcular e identificar o problema. Por exemplo, tem uma máquina lá que já está há muitos anos trabalhando. Aí eu estou dando CPM na fábrica, eu quero começar agora a fazer análise de vibração. Como que eu faço para saber qual era o estado inicial daquele equipamento? Porque ele já está com um certo tempo de uso, então provavelmente os ruídos dele já estão alterados. Como que eu verificar? Você está falando de ruído ou de vibração? Então, independente do tempo do equipamento, quando você fizer a análise, ele vai dar ali, você vai ver alguns exemplos que eu vou mostrar aqui, ele vai dar as variações de frequência. Pode ser um equipamento novo. Se ele tiver uma variação brusca, você vai ter problema. O equipamento novo ele vai dar uma determinada frequência. O equipamento que já está prestes a falhar, por exemplo, não tem a ver com a vida útil do equipamento, não. Ele vai ter com um componente em si. Pode ser um rolamento novo, mas se ele for mal instalado, ele vai dar uma amplitude lá em cima. Pode ser um rolamento antigo, você vai colocar lá, ele vai estar lá embaixo. Por isso que a técnica tem que estar junto. Tem que ser feito bom alinhamento, tem que ser feito... Então, independente do tempo que você vai pegar e a frequência. Tá? Não sei se eu conseguir responder. Mas você tem que começar do zero. Você iniciou hoje. Lembra que eu falei da tendência? Você vai acompanhar. E aí você vai acompanhar e vai ver se está variando. Se você está vendo que está variando a frequência, com certeza ele vai estar numa curva de AC mesmo. Lembra da falha potencial e a falha funcional? É justamente aí no início. Tá? Tem muita casa que hoje, por exemplo, sei lá, a análise de hoje, amanhã o equipamento quebrou. Então eu já vou saber que aquele ali é o pico. Pode acontecer. Pode acontecer. E aí a gente vai ver aqui, quando a gente falar de RPN, é mais ou menos isso aí. Quando você não tem a taxa de falha, e aí? Por onde eu vou começar isso aí, né? Você vai ver isso aí, né? Se não tiver um histórico,
Aí se você não começar também não vai ter o histórico. Aí você vai ficar aqui agora. Que decisão eu tomo? Não, ele compara o rolamento, você joga lá o rolamento no programa. O programa que a gente usa, você joga o rolamento e já bota toda a característica do rolamento. Quando você faz a medição, ele vai fazer a diferença. É difícil, depende da máquina, não sei qual é onde está falando. Por exemplo, se for uma CNC, onde são engrenagens pequenas, fazendo a vibração, assim, o meu conhecimento maior na parte de utilidade. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos da página de vibração. Aqui é um exemplo. Então, falando aqui o equipamento, né? Um equipamento bem simples, bem prático, pequeno. E ainda não. Aqui a gente fez aí uma bancada de ensaio. Vocês todos conseguem ver aqui essa bancada de ensaio de vibração. E a gente simulou ali um motor, botou um acoplamento, lá em cima um mancal. E aqui é como do lado oposto ao motor é um sistema rotativo. Né? Então, o que a gente faz aí? A gente treina as pessoas. Faz aí uma simulação, pega um rolamento e dá uma arranhada aí, vê como é que ele fica. Como é que ele vai se comportar na vibração. Aí você vai ali no equipamento, joga ali um objeto ali para ver como é que vai ser. Então, legal. Então, aí a gente criou um laboratório e a gente fez esse treinamento. Tá? E aí a gente aplicou aí alguns casos, pegando o exemplo aí de uma torre. É que eu falei, você dificilmente vai ter acesso a uma torre de esfriamento. Fica num local alto, de difícil acesso, e você não pode estar com o equipamento em funcionamento. Então, você tem que usar aí o sensor, você vai estar acoplado lá, vai descer e você vai colocar lá na parte de baixo. Então, você transforma uma área de difícil acesso em fácil acesso. Correto? Então, esse aqui é um exemplo que a gente pegou numa torre de esfriamento. O tempo necessário de prevenção, de parada programada, a gente usou e gastou 2h30, mas se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos no mínimo umas 9 horas. Porque é o que eu falei, difícil acesso. Você está lá em cima do telhado, da sua empresa, lá em cima da estrutura. Imagina tirar um motor desse. Como é que você vai conseguir? Se você não tiver um guindaste. Oi? Eu não posso falar a empresa, mas é uma torre de uma central de utilidade. Uma CAG, central de água gelada. Não, eu estou falando, você fez análise do rolamento? Isso, do rolamento do ventilador. Do rolamento do ventilador da torre. Tá? Aí, clica aí, por exemplo. Então, a gente pegou aí justamente, uma frequência. Entendi, você colocou um sensor em cima do motor ventilador, lá Isso. ao invés de levar o instrumento, Ele pega o sensor, você bota o sensor, você tem como se fosse uma derivação e coloca lá embaixo e você acessa lá por baixo. Aí você conseguiu ver a análise de tudo. Não precisa subir para pegar. É como se fosse uma extensão do teu sensor. E aí a gente fez análise, olha como é que estava aí a frequência. Né? BPFO é pista externa. Acho que tem as 4 aí, né? BPFO, BPFI. Não está dando para ver direito. Então aí tem o programa, você usa o programa, aquilo que eu falei, você joga lá o seu rolamento, a especificação, ele vai dizer qual é a frequência ideal, quando você faz a análise, já vai dizer os picos que estão fora. Né? Então você viu aí que ele está... Lembra que eu falei de rolamento, de alta frequência? Aí está falando de aceleração. Então, quando é milímetro por segundo quadrado, minuto por segundo quadrado, são altas frequências. Velocidade e aceleração. Pode... E aí depois... Nível de vibração antes, em vermelho. Nível de vibração após, intervenção em azul. Certo? Então, voltou para a condição normal. Esse outro exemplo foi feito num exaustor. Bota lá, por favor, só para antes de entrar na... Então, é um exaustor que remove as partículas sólidas de uma linha de produção. Né? Um exaustor muito grande. Pega toda uma linha lá. Uma área aí de conformação, com alta emissão de fumaça, de partículas. Esse equipamento aí, se nós gastamos 5 horas para fazer uma intervenção, uma parada dessa nós já tivemos anteriormente
e gastou 3 dias de trabalho direto. 72 horas de equipe em 3 turnos revezando para conseguir botar o equipamento para funcionar. Equipamento de grande porte. É um exaustor de partícula da vibração. Depois eu te passo o nome do fornecedor, se você quiser. Mas tem aqui, quando a gente abre aí, por favor, tá vendo? É o X-Trade, ó. É o Vibe Scanner. Tá? Então a gente viu aí que estava num nível de rotação muito alto, 14,2 aí, ó, metros por segundo ao quadrado, certo? Pode voltar. E aí depois da intervenção, pode passar. Ele caiu lá, foi lá para o azulzinho novamente, tá? E aí, lembra que eu falei do BPFO? O que é BPFO? Pista externa. Entra na foto ali, por favor, tá aí. Aqui na fotinha aqui. Não, volta lá. Tem a foto bem aqui, ó. Entra aí. Olha aí como é que estava o rolamento. Pista interna, pista externa, lá, o elemento de gaiola. Então, justamente onde pegou o problema. Tá? Correto? Sim. Pode passar. Então, a gente fez aí um planejamento de preditiva dos equipamentos, que eu falei, ó, exaustor, caldeira, torre de esfriamento, e um aumento gradual para que a gente conseguisse implantar aí a preditiva. Falando aí de 2013 até 2015. Pode passar. Vou passar aqui já. Né? Isso aqui é só um exemplo que eu preguei, né? Essa empresa aqui, a Mafesa, é uma parceira nossa também, trabalha aqui em Manaus, presta serviço para a gente. Aqui é um exemplo aqui, olha, um exemplo num sistema de combate a incêndio, o antes e o depois. Como é que estava a vibração e para quanto foi? Opa, desculpa. Aqui não tem um laser. Olha o que era o problema. Fixação e a base. Está fora da base de concreto aí. Isso aí gerava uma forte vibração e a intervenção resolveu. Olha, ventilador de caldeira. Se a gente for ler, olha o problema, o que era. Vibração, eleva a média, corrigir rigidez de fixação, trocar os rolamentos bancários, balancear dinamicamente, blá, blá, blá. Foi chamado o fornecedor para fazer a utilização do rolamento e aí ele falou que pagou isso aí. Deu garantia, né? E aí foi o que ela comentou aqui agora, né? Aí eu... No outro dia deu problema. Aqui é um outro equipamento também, é o mesmo equipamento. Olha a ação que foi feita, como os problemas são graves, né? O risco é alto, mas as ações muitas vezes são simples. Aqui. Foi feito o reaperto dos parafusos. Ok? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos práticos, mostrando a viabilidade, mostrando a aplicabilidade das ferramentas. E se a gente conseguir comprovar que tem retorno, é bem aplicado. Agora, você precisa ter todas essas ferramentas dentro do seu parque, dentro do seu manutenção? Não. Né? Dependendo do seu parque, dependendo da quantidade, você pode contratar empresas especializadas. Mas o importante é que tenha. Porque se você também não tiver esse acompanhamento, você vai estar deixando a planta aí à mercê de uma falha. Ok? Vamos dar 10 minutinhos aqui para a gente retornar? Pode ser, pessoal? 10 minutinhos para vocês tomarem uma água e dar uma... E a gente retorna com a análise. Ok, pessoal de casa aí, também dá uma parada, um coffee break de 10 minutos. Seis, né? Oi. Ok, pessoal, vamos só para a gente... O pessoal que está assistindo em casa também está ouvindo já.
Então, a gente falou aqui sobre as ferramentas de preditivo, manutenção planejada, manutenção preditiva. E aí a gente tem que tomar algumas decisões que você falou aí para a implantação do trabalho. Tá? Um dos lados, uma das formas é através do payback. Né? A outra, o que a gente chama aqui de... Tá? Que a gente chama de critério RPN, né? Tá? Que é o Risk Priority Number. Isso aí a gente usa mais voltado para a questão da severidade. Então, quais são as três formas, ou as três unidades? Assim? A probabilidade de ocorrência por falhas, a probabilidade, a severidade ou a gravidade do problema, e o fator de detectabilidade. Desculpa, pessoal. Esse conjunto aí de fatores vai te levar para o caminho aí para a melhor escolha da manutenção, certo? Então, o que é probabilidade? Quando você tem o histórico, você considera aqui a probabilidade por número de falhas, frequência de falhas. Então, você tem probabilidade baixa, média, alta, muito alta, dependendo da quantidade de falhas que você já tem o histórico do equipamento ou do teu sistema, tá? Essa classificação que nós botamos aí é uma classificação que nós fizemos, mas pode ser que para vocês seja uma classificação diferente, tá? Mas você tem aí uma probabilidade da ocorrência da falha. O segundo ponto é a severidade da falha, ou o grau de gravidade. E aí a gente coloca aqui por tempo. Se é uma parada insignificante, eu considero 1. Certo? Ele não tem efeito, sem peso na qualidade, sem danos ambientais, sem segurança. Então, a gravidade é 1. Mas se for uma parada menor que 90 minutos, eu posso chamar de gravidade 2. Porque ele já tem um pequeno reparo, ele já começa a alterar, ele está dentro do meu TMR, mas ele pode causar aí danos ao meio ambiente e à segurança. Se for uma parada maior que 90 graus ou 90 minutos, já pode ser um fator 3. Aí. Já tem um efeito significativo na produção. Causa a perda da produção, mas ainda não afeta a linha de montagem. Certo? Está afetando aí os setores secundários, os setores primários. Então, você usa aí uma gravidade 3. E a gravidade 4 é toda parada aqui é menor do que 15 minutos, correto? E que tem já um efeito aí que a gente chama de efeito catastrófico na produção. Né? Ou segurança ao meio ambiente, no caso de instalações e equipamentos que afetam diretamente uma linha de montagem. Tá? Então, você tem um grau 4. E o fator de detectabilidade do problema. Como é que a gente faz isso? Um nível de detecção. Ele é fácil? Pelo operador, você consegue detectar? Se ele é um defeito precoce ou é uma detecção tardia? E você vai dando pontos ali. Ó. Se ele é fácil, mas somente pela manutenção, você consegue detectar precocemente, pontuação 2, tardiamente, pontuação 3. Ele é difícil, só a manutenção que consegue. Então, já é uma nova pontuação. E se é impossível detectar, é lá em cima. Tá? Então, você usa o nível de detecção, uma facilidade de detecção, e você cria aí um fator D. O produto disso aí vai lhe levar uma decisão para a escolha da manutenção. Então, como nós classificamos? Tudo que é manutenção corretiva tem uma pontuação ali menor, se eu não me engano, que 27. Não estou lembrado agora, está aparecendo aí. Então, eu uso manutenção corretiva. Todas as tabelas aí de critérios, a gente serve não só para definir, para ajudar na escolha do tipo de manutenção, mas também para ajudar na questão da prioridade, né? Sim. Imagina uma indústria muito grande, você tem muitos equipamentos. Exatamente. Esse critério aí, a gente adaptou para a manutenção, mas ele é usado para tudo que você falou, tá? É usado para detectar equipamentos, parada de linha, tudo isso você pode usar mesmo.
A gente só criou uma forma, um método para que a gente conseguisse falar não subjetivamente, tinha que ter um cálculo, né? Por que você vai usar uma manutenção preventiva ou não uma corretiva? Não, porque a gente fez toda a análise e chegamos num produto que nos leva a isso. Senão você vai dizer que eu quero corretiva, eu vou dizer que eu quero preventiva. Mas baseado em quê? Como é que vocês escolheram isso aí? Tá? Então foi dessa forma que a gente definiu e aí fez manutenção tanto preventiva baseada em tempo como manutenção preditiva e até a manutenção de melhorias. Que é uma manutenção mais cara. Lembra que a gente falou da curva da banheira? Está subindo ali, o número é alto, então o valor vai ser alto. Tá? Então o cálculo de risco é justamente chamado de criticidade RPN. E aí a gente colocou uma classificação nossa aí de 1 até 64. Tá? Quanto maior vai ser o risco, o perigo, e maior vai ser a intervenção. Ok? Todo mundo entendeu aí? Beleza. Aí eu falei de manutenção, essa manutenção de melhoria, que é o Kaizen, né, que a gente aplica lá, lembra do TPM, né? A gente falou do Kaizen. Geralmente isso aqui é pego na parte de inspeção, né, do equipamento, de uma manutenção fora da rotina, lubrificação, melhoria de proteções, eliminação de fontes de contaminação. Ele foge da manutenção geral. Tá? Então, o que eu falei, justamente manutenção detectada durante as inspeções preditivas ou preventivas. Você faz uma melhoria. Então, uma manutenção classificada como melhoria. Então, a prevenção, justamente, ele busca o quê? A minimização dos custos. Aqui está falando já de um pré-projeto, de um projeto. Tá? Você está falando da prevenção para que aquele projeto saia da melhor forma. Então, você consegue reduzir, aumentar o ciclo de vida dos equipamentos, melhorar a aquisição e operação dos mesmos, né, junto com a manutenção planejada, melhorar a confiabilidade e a manutenabilidade. Isso aqui é muito importante, tá? Confiabilidade e manutenabilidade tem que estar junto, pessoal de manutenção aí. Quanto menor o tempo de execução, mais fácil a manutenção, menor o tempo médio de reparo e a segurança humana em si, que é a ergonomia. Correto? E, por último, a manutenção detectiva. Tá? Pessoal que trabalha com sistema de combate a incêndio, já trabalhou com sistema de combate a incêndio, esse é um tipo de manutenção detectiva. É uma manutenção difícil de você pegar um problema e ela vai ocorrer. Certo? Você consegue detectar antes? Consegue. Mas é difícil. Gerador de energia. Você faz toda a preventiva. Na hora que o gerador vai entrar, ele vai dar um problema. Né? Sistema de iluminação de emergência. Mesma coisa. Você faz os testes lá, define uma periodicidade, mas ele não está funcionando. Ele está parado. Não é isso? Ele não está em modo de falha, mas ele está parado. Na hora que você precisa, vai dar problema. Correto? Lembra lá do Rio de Janeiro, do hospital lá, que teve um caso fatal, né? Casos fatais, né? Tentaram, não sei se foi comprovado, mas o gerador ele passou mais de 5 minutos sem funcionar. E você foi ver lá, eles estavam com plano preventivo e tudo mais. É uma manutenção difícil, mas é uma manutenção detectiva. Geralmente, uma corretiva emergencial. Tá? Em geral, equipamento de proteção só pode ser verificado no momento do uso. Eu falei, sistema de alarme, combate a incêndio, iluminação de emergência. Para detectar as falhas desses equipamentos é difícil, geralmente são somente gestão visual. E aí, lâmpada de iluminação, alarme de painel de controle e tudo mais. Tá? Então, geralmente é difícil de pegar, mas... É porque já são sistemas que já são programados para caso de emergência, né? Exatamente. Então, sei lá, você vai lá no hospital e aí tem gerador, né? Então, aí foi embora a energia, espera-se que Funciona. imediatamente o gerador funcione, né? Para que nem que... Complicado, né? E vai sempre falhar na pior hora. Sempre na pior hora. Ok, pessoal? Aqui a gente termina essa parte teórica. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Não? Acho que deu para entender um pouco, né? De uma forma macro, né? Mas de uma forma gerencial, mostrando que
que é viável o uso da manutenção preditiva. Aí eu vou só apresentar para vocês aqui o último... Por favor, está na aula 4 aí. É o material que estava lá, eu atualizei, porque fazer coisa mais prática para a gente, né? Aí, para a gente fazer uma avaliação, tá? É bem mais... A gente vai fazer o seguinte. Isso aqui vai ser a quarta aula, vai ser o último, que seria justamente um exercício para a gente fazer na sala de aula. Mas como tem muitas pessoas que estão fazendo em casa, então a gente vai fazer em casa e vocês vão mandar para mim depois, tá? Se quiserem já ir adiantando alguma coisa e amanhã a gente dá uma olhada, não tem problema. E amanhã vai ser mais rápido. Então a gente vai falar sobre OEE, sobre SMED, né? Casos práticos aí para a gente fazer, alguns exercícios para a gente fazer. E aí a gente entra aí na parte que seria como se fosse um direcionamento para a implantação do TPM, tá? Então aqui a gente vai falar, a gente vai buscar a estratégia para a implantação do TPM. Toda e qualquer mudança geralmente vai mexer em 4 aspectos, né? Uma estratégia, seja com novos objetivos, nova metodologia, planos e ações, produtos e serviços. Você vai mexer com uma estrutura da organização, certo? Ou você vai redesenhar a sua estrutura, ou você vai fazer um estudo de manutenção, lembra? Manutenção mista, centralizada, descentralizada. Você vai definir novos fluxos de trabalho, correto? Você vai alterar a tecnologia, formatizando, pegando novos equipamentos, novos equipamentos complexos, estudando, avaliando. E os equipamentos que estão vindo são bem mais embarcados de novas tecnologias. É isso que está acontecendo? Todos os equipamentos, buscando automação, aí, indústria 4.0. Então, isso aí tudo envolve o quê? Pessoas. Pessoas com novos conhecimentos, com novas habilidades, com novas expectativas, percepções diferentes. Lembra que a gente falou aqui, né? Depende da cultura, depende dos valores. Então, tudo isso, toda alteração, toda mudança, ela envolve geralmente esses 4 aspectos, tá? Mas no caso que a gente está falando, o IN são os itens de avaliação e o OUT que a gente quer, falando de TPM, é aumentar a disponibilidade e a confiabilidade da nossa planta. Ok? Então, simulei aqui um senhor James aí, Carter, né, diretor industrial, e ele visitou o setor produtivo de uma empresa Excel. Né? De repente, ele deparou-se com alguns problemas de 5S. Risco de segurança operacional e também parada de equipamentos. Imediatamente, ele solicitou ao gerente de produção, na gerente de produção, um relatório consolidado dos principais indicadores. Este, por sua vez, convocou o gerente de produção e o gerente de manutenção para que apresentasse os resultados desses indicadores conforme anexo. Ao receber o relatório, o senhor James verificou que alguns estavam abaixo do esperado. Então, ele fez lá, comparou com o benchmark da matriz, e aí viu que, com isso, ele solicitou umas ações estratégicas para a implantação, melhoria dos resultados, e aproveitou a oportunidade para que fosse feito o planejamento de implantação do TPM, como uma metodologia para a melhoria dos indicadores de performance dessa empresa. Correto? E esses foram os indicadores que ele viu do material consolidado. Então, pegando como meta, que é o benchmark, ele avaliou esses principais indicadores. Indicador de acidentes, indicador de nível de conhecimento, o OEE, a disponibilidade, o MTTR e MTBF, o índice de corretiva preventiva e preditiva, o corpo da engenharia de manutenção e o custo com hora extra e o custo total de manutenção por faturamento. Então, quando ele comparou os indicadores da empresa, ele atua com um benchmark, todos, exceto a qualidade do OEE, estavam fora, correto? Por isso, ele julgou, fez análise de que todos esses problemas deveriam ser corrigidos. E aí ele pede para que seja feito aí um estudo das principais ações que a gente tem que tomar. 2020,
que é a curto prazo, e já pensando a médio prazo, os 3 anos, 2021, 2020, 2021, 2022. Correto? Então, o que a gente vai fazer? O que eu solicito dos senhores, né, da senhora, para que seja feito? Escolher 2 desses indicadores, tá? Fica a critério de vocês usarem o PDCA ou qualquer outra forma, ferramenta de gestão, o plano de ação. Bom? E aí você, de acordo com os indicadores que você escolheu, você vai indicar quais são as estratégias adotadas. Então, faz um projeto aí com a implantação do TPM, desses 2 indicadores, conforme os indicadores que você escolheu. Então, lembra que eu falei, todos os indicadores que nós falamos estão no TPM, dos 8 pilares. Correto? E aí, faz o PDCA ou não, vocês escolhem. Mas o que é importante ter de informação? Eu botei aqui um modelo, né, um exemplo. Lembra que a gente apresentou o PDCA lá na frente, né? Você vai definir a sua estratégia, pegar os 2 indicadores, definir uma estratégia para cada um, certo? Você vai colocar quais são as suas medidas para implantar essa estratégia. E aí eu coloquei 7 medidas, mas vocês, se quiserem mais medidas, não tem problema. Mas o importante não é a quantidade, tá? Porque quando a gente coloca muitas medidas, a gente não consegue atacar. Então, por isso que a gente trabalha aí de 5 a 7. É o ideal. São as mais estratégicas primeiro. E aí você coloca o in-out. Se precisar de recursos, é in. Mas vai ter um retorno, é out. Para você justamente ter esse payback aí. Tá? E aí faz aí um cronograma das ações. 2020, 2021, 2022. Como é que funciona o PDCA? A partir do momento que você define as medidas, você faz uma análise, um acompanhamento dessa medida. Então, aquele tema que você colocou lá, como, por exemplo, medida 1 lá, ele passa para o teu tema do PDCA. Correto? E esse PDCA você vai acompanhando. Geralmente, o PDCA a gente faz acompanhamento mensal. Tá? Então, você vai pegar, escolher o tema, uma medida, coloca no tema, quais são as atividades daquela medida, qual é a meta esperada, o real a gente não vai ter, mas a gente pode simular, qual é o índice de atendimento à meta, se passou, se ficou fora, se ficou dentro, tem que ter uma análise dessa variação. E aí faz um plano de melhoria. Certo? Então, geralmente é assim que funciona o ciclo do PDCA. Né? É por aí. Tá? Então, eu trouxe esse modelo, mas vocês fiquem à vontade. Tá? Eu fiz um PDCA, mas vocês podem, não sei se vocês usam outra ferramenta de gestão na empresa de vocês. Mas aqui dá para a gente ter uma noção dos valores, do acompanhamento, se vocês conseguirem pegar a ferramenta aí. Tá bom? Tá ok? Tem dúvida do preenchimento? Não? Tranquilo, né? Tá bom? Então, se vocês fazem aí, escreve, trazem para a gente. Geralmente, não sei quantos dias para responder um. Acho que dá 10 dias. Professor? É, né? Oi. A partir do exemplo que o senhor mostrou agora, para a gente escolher um dos 2, isso? Isso. Deixa eu voltar aqui. Um momento. Voltou não, Pedro? Bota só um pouco. Quem está falando, por favor? É a Ana. Oi, Ana. Oi, professor. Ana, através dessa tabela do benchmark que foi feito, você escolhe 2 indicadores. Né? Por exemplo, você pode trabalhar com MTTR, MTBF. E aí, esses 2 indicadores, cada indicador você vai ter aquele preenchimento lá da medida do PDCA. Certo. Correto? Tá, ok. Se você for falar de segurança, você pode falar do OE, você pode falar... A gente vai falar amanhã do OE, né? Do OE. Mais preditiva, preventiva, corretiva. Tá bom? Entendi. Aí aplicar a melhoria também, né? Isso. Aí aplica a melhoria em cima dos 2 indicadores que você escolheu. Tá, ok. Tá bom? Tem mais alguém que tem alguma dúvida, pessoal? Então, amanhã, se quiserem trazer algo para a gente discutir aqui, não tem problema, tá bom? Esse material ela já vai colocar agora para vocês. Todo o material. Ok? E aí, pessoal que está em casa, tudo bem? Professor, só uma dúvida. Qual é o Pois não, número? Qual é a terceira ou é a quarta aula?
Essa que eu apresentei o trabalho seria a 4ª aula, que é o trabalho final. Essa que a gente passou agora é a 2ª, amanhã a gente vai falar da 3ª. Aí eu já adiantei a 4ª, que é o trabalho. Que a gente faria em sala, né? Ok, entendi. Correto? Aí amanhã, a gente aproveita, a gente falar do SMED, que não vai levar muito tempo, assim, a gente já faz aqui, já vai raspando, a gente vai tirando as dúvidas aqui mesmo. Nesse período aí, tá bom? É porque eu fiquei um pouco perdido com relação a esse relatório. Né? Mas eu acredito que amanhã, com mais participação, eu consigo esclarecer melhor. Tá bom. Se tiver alguma dúvida também, pode me perguntar. Ok, obrigado. Ok? Obrigado, senhor. Então, pessoal, todos aí, boa noite, muito obrigado. Até Boa amanhã. noite. Obrigado.